Steins Gate é considerada uma das histórias mais bem escritas dos animes, e ela quase destruiu Rintaro Okabe, quase! Mas se ele não tivesse o Randy Steiner, e se no lugar dele Okabe tivesse o poder de Natsuki Subaru, não o poder de mandar mensagem para o passado, não o poder de lembrar que a linha do tempo mudou, o poder de morrer e voltar de novo quantas vezes fosse necessário, porque Okabe já quase enlouqueceu vendo Mayuri morrer algumas dezenas de vezes. Agora imagine o que aconteceria se ele pudesse morrer junto com ela. Antes de começar, quero ser direto com você sobre o que o vídeo vai fazer. Não vou colocar o Okabe no mundo de ReZero, não vou fazer power scaling, não vou comparar quem sofreria mais em combate. Vou fazer algo mais interessante. Vou recontar toda a história de Steins Gate, episódio por episódio, arco por arco, imaginando como cada acontecimento mudaria se Okabe tivesse o retorno pela morte de Subaru no lugar do Rei Steiner. E ao longo disso, vou fazer a mesma comparação que ReZero nos apresenta com Subaru. O que acontece com a mente humana quando a morte deixa de ser definitiva. Porque aqui está a diferença fundamental entre os dois poderes. O Rei Steiner de Okabe é passivo, quando a linha do tempo muda por causa de um demail ou de um salto temporal. Okabe simplesmente lembra da realidade anterior. Ele não morre, ele não sente nada fisicamente, apenas acorda com duas versões do mundo na mesma cabeça ao mesmo tempo. O retorno pela morte de Subaru é ativo, brutal, visceral. Toda vez que Subaru morre, esfaqueado, esmagado, envenenado, decapitado, ele sente completamente e depois acorda num ponto de controle anterior, carregando na memória tudo o que viveu e tudo o que sentiu. Okabe com Randy Steiner quase quebrou. Okabe com retorno pela morte, vamos descobrir juntos. O início, quando tudo ainda era normal. Para entender o peso do que estamos prestes a explorar, você precisa conhecer o Okabe antes da queda. Rintaro Okabe tem 18 anos quando a história começa, estudante de engenharia na Universidade de Tóquio Denki. Mora num laboratório improvisado em cima de uma loja de televisões antiga de Akihabara. Ele é excêntrico, teatral, autodramatiza qualquer situação cotidiana, transformando-a numa conspiração de proporções galácticas. Fala sozinho ao telefone para criar a impressão de que tem contatos secretos, ri de uma forma maníaca quando algo vai ao seu favor, se apresenta como um Hoenn Kyoma, um cientista louco, com uma solenidade que faz as pessoas ao redor alternarem entre constrangimento e afeto. Mas por baixo de tudo isso, Steins Gate tem muita paciência para revelar essa camada. Okabe é simplesmente o jovem que inventou uma persona para fazer sua melhor amiga sorrir. Mayuri Shina perdeu a avó quando era pequena, ficou tão fechada em si mesma que Okabe, com toda a sua criatividade de adolescente, criou um personagem de Hoenn Kyoma e declarou Mayuri sua refém para que ela tivesse um motivo para ficar, para que ela não desaparecesse de um jeito ou de outro. Isso é importante, lembra disso, porque a persona de Hoenn Kyoma não é arrogância, é amor disfarçado de loucura, e é esse amor que vai ser testado de uma forma que nem o próprio Okabe poderia imaginar. Agora vamos à pergunta: se Okabe tivesse o retorno pela morte desde o início, desde antes do primeiro episódio, como ele saberia disso? Com Randy Steiner, a ativação foi passiva, o primeiro de meio mudou a linha do tempo e ele simplesmente acordou com duas realidades na cabeça. Com o retorno pela morte, a ativação exigiria que ele morresse, e é exatamente isso que acontece no primeiro episódio de Steins Gate. A primeira morte, o dia que mudou tudo. No primeiro episódio de Steins Gate, Okabe está no rádio Kaikan, em Akihabara, assistindo a uma palestra sobre a viagem no tempo. A cientista prodígio Kurisu Makizi, 18 anos, filha de um pesquisador famoso, apresenta suas teorias sobre o tempo. Depois da palestra, ela o encontra num corredor e diz algo estranho, que eles já se conhecem, que ele já lhe disse algo importante, mas Okabe nunca viu antes. Minutos depois, Okabe sobe ao andar superior e encontra Kurisu
caída no chão, coberta de sangue. Ele entra em choque, foge, manda uma mensagem para Daru dizendo que viu, e nesse momento o micro-ondas de telefone, a invenção acidental do laboratório, processa a mensagem como uma Gmail e a envia para 3 semanas no passado, e a linha do tempo muda. No universo de Steins Gate, o Raiden Steiner faz com que o Okabe lembre da realidade anterior. Ele está no meio da rua, segurando o celular, e de repente tem dois conjuntos de memórias ao mesmo tempo. O mundo ao redor é levemente diferente e Kurisu, a garota que ele viu morta, está viva e caminhando normalmente em meio à multidão. Isso é o que acontece no anime, mas no nosso universo hipotético não há Raiden Steiner, há retorno pela morte. Quando Okabe encontra Kurisu ensanguentada no corredor, ele não foge imediatamente. Ele hesita, tenta ajudá-la, se ajoelha ao lado dela e o assassino, que ainda está presente, o vê. Okabe morre e acorda no corredor do rádio Kaikan alguns minutos antes. Kurisu ainda está de pé. A primeira reação de Okabe não seria o pânico selvagem de Subaru, seria o que sempre é com ele, observação sistemática. Ele olharia para as próprias mãos, olharia ao redor, processaria o que acabou de acontecer com a mesma frieza de quem está analisando os resultados de um experimento inesperado. Eu morri e voltei. Ponto de controle, corredor do rádio Kaikan, aproximadamente 5 minutos antes do incidente. E então, é aqui que está a diferença crucial em relação a Subaru. Ele não entra em pânico com o poder, ele fica fascinado, porque Rintaro Okabe é um cientista, e um cientista que acaba de descobrir que pode morrer e voltar, não pensa primeiro, que horror! Pensa primeiro quais são as regras, mas antes que ele possa experimentar, ele sobe as escadas novamente, vê Kurisu caída e desta vez, ao invés de tentar ajudá-la, foge, porque já sabe que o assassino está por perto. E é nessa fuga que ele manda mensagem para Daru. O micro-ondas de telefone processa, a linha do tempo muda, só que desta vez Okabe não sente a mudança acontecer, porque sem o Raiden Steiner, ele não lembra da realidade anterior automaticamente. Ele apenas está na rua com Kurisu viva e com a memória cristalina de tê-la visto morta. E com a memória igualmente cristalina de ter morrido, a história de Steins Gate começa, mas ela já é diferente. As primeiras semanas, curiosidade antes do terror. No período inicial de Steins Gate, as primeiras semanas depois da descoberta do micro-ondas de telefone, a história tem um tom relativamente leve. Okabe e os membros do laboratório descobrem que podem enviar Gmail para o passado, experimentam com coisas pequenas, mudam detalhes da realidade e riem dos resultados inesperados. Com Raiden Steiner, Okabe é o único que percebe as mudanças. Cada Gmail cria uma nova linha do tempo e ele acorda com a memória das anteriores, enquanto os outros não têm ideia do que algo mudou. Isso cria uma solidão sutil que permeia por toda a fase da história. Okabe vive no mundo que os outros não conseguem ver completamente. Com o retorno pela morte, essa solidão seria diferente, mas igualmente presente, porque sem o Raiden Steiner, Okabe não perceberia automaticamente quando uma Gmail altera a realidade. Ele não acordaria com duas versões do mundo na cabeça. Para ele, a linha do tempo simplesmente é como sempre foi, exceto pelas memórias das vezes em que ele morreu. E aqui está algo fascinante. Okabe seria o único com memórias de mortes que para o mundo ao redor nunca aconteceram. Subaru passa por isso o tempo todo em ReZero, a solidão de lembrar de mortes que ninguém mais viveu, de lembrar de versões de amigos que sorriram sem saber que já morreram nos seus braços. Okabe sentiria a mesma coisa, mas processaria de forma completamente diferente. Enquanto Subaru se torna cada vez mais desesperado com o isolamento, chegando a um momento de colapso emocional, onde implora para que as pessoas entendam o peso de que ele carrega, Okabe catalogaria as mortes com dados experimentais. Tentativa 3. Aproximei-me do laboratório às 21 horas, abordado por membros da CERN. Morte por arma de fogo, duração do loop aproximadamente 14 horas. Frio? Sim, mas funcional. Por enquanto a questão é, por quanto tempo essa funcionalidade se mantém?
A Cerny e o começo do inferno. Em determinado momento de Steins Gate, os experimentos com G-Mail chamam a atenção da Cerny, uma organização secreta que há décadas tenta monopolizar a viagem no tempo e elimina qualquer ameaça competitiva de forma violenta e silenciosa. No anime original, a Cerny envia agentes, o laboratório é invadido, a Mayuri é morta, não uma vez, dezenas de vezes. No universo de Steiner, o Okabe volta no tempo repetidamente tentando salvar Mayuri, mas descobre que a linha Alpha, o campo atrator onde os D-Mails o puseram, a morte de Mayuri é um evento de convergência. O universo quer que ela morra. Não importa o que Okabe faça, o resultado é sempre o mesmo. Mayuri morre de formas diferentes, mas sempre morre. Isso é o que quebra Okabe no anime. Não é uma morte, são dezenas delas. É a certeza crescente de que ele está preso num ciclo sem saída. No universo do Retorno pela Morte, como isso muda? Radicalmente, porque com o Retorno pela Morte, Okabe não precisa de uma máquina para voltar no tempo, ele apenas precisa morrer. Na primeira vez que Mayuri morre diante dele, abatida por agentes da Cerny, Okabe entra em choque, isso nunca muda. Independente do personagem, a primeira morte de alguém amado sempre é um choque, mas a segunda vez que acontece, Okabe já sabe o que fazer, ele se mata. Vamos tentar sentir isso por um momento, porque aqui está onde as duas histórias se encontram de uma forma perturbadora. Em ReZero, Subaru descobre relativamente cedo que pode usar sua própria morte de forma estratégica, que se a situação está irreparável, morrer intencionalmente e voltar ao ponto de controle é uma opção. Ele não faz isso de forma leviana. Cada morte intencional é precedida por um colapso emocional significativo, porque Subaru é fundamentalmente uma pessoa que sente tudo, mas ele faz várias e várias vezes. Okabe faria a mesma coisa, mas de forma muito mais fria e muito mais cedo na progressão, porque para Okabe morrer intencionalmente não é desespero, é metodologia. Mayuri acaba de morrer, não tenho dados suficientes para impedir. A melhor ação é reiniciar o loop e tentar uma abordagem diferente. Método mais eficiente: suicídio rápido para minimizar perda de tempo. Se pararmos para pensar sobre essa frase dele, isso é assustador, né? E é ainda mais assustador quando você percebe que, dentro da lógica do personagem, faz sentido perfeito. Os primeiros 100 loops, a máquina se forma. Imagine Okabe tentando salvar Mayuri 100 vezes. Não metaforicamente, literalmente 100 loops completos, cada um com uma estratégia diferente. No começo, digamos que nos primeiros 20 loops, ele ainda tenta soluções que envolvem conexão humana, tentar avisar Mayuri, tentar convencer Daru, tenta afastar o grupo da Cerny de formas indiretas. Todas falham, porque o universo em torno desses personagens não foi construído para que a morte de Mayuri seja evitável por meio simples. Entre o loop 20 e o loop 50, algo começa a mudar em Okabe. Subaru, nessa fase equivalente de ReZero, começa a mostrar os primeiros sinais de deterioração psicológica visível. Fica mais ansioso, mais agressivo, quando contrariado, tem dificuldade de fingir normalidade ao redor das pessoas que já viu morrer. Os sorrisos começam a custar mais. Okabe nessa fase apresentaria um sintoma diferente e mais silencioso. Ele pararia de usar a persona de Hou Inkiyoma, não completamente, não de uma vez, mas gradualmente. A teatralidade iria desaparecendo, as declarações grandiosas, o riso maníaco, a afetação de falar ao telefone fingindo monitorar agentes inimigos. Porque Hou Inkiyoma era uma performance, e performances custam energia, e Okabe não pode mais gastar energia em performance quando tem uma missão em andamento, que consome tudo que ele tem. Os membros de laboratório notariam Mayuri em especial, que conhece Okabe há mais tempo que qualquer outro, sentiria que algo está diferente, mas ela não saberia o que, e Okabe incapaz de contar sobre o retorno pela morte, porque não existe uma regra explícita proibindo, como no caso do Subaru.
mas porque ele percebe que contar só complicaria a situação e colocaria os outros em perigo. Ficaria então em silêncio. Entre o loop 50 e o loop 100, a progressão se aprofundaria. O Okabe começaria a tomar notas mentais sobre cada membro do laboratório, não como pessoas, mas como variáveis. Daru, habilidade de hackeamento útil na etapa 4, tendência de ceder sob pressão social, limitações. Lealdade a Mayuri pode interferir na execução do plano em situações de conflito de prioridades. Kurisu, inteligência analítica superior, tendência a questionar premissas, útil como verificação de raciocínio, mas não pode atrasar decisões críticas. Cuidado com apego emocional crescente, variável imprevisível. Isso é exatamente o que Subaru começa a fazer nos piores momentos de ReZero. Tratar as pessoas ao redor como peças de um tabuleiro em vez de serem humanos com valor intrínsecos. Mas há uma diferença crucial. Quando Subaru faz isso, ele sabe que está fazendo algo errado. Tem crises de culpa, chora, tem colapsos onde implora para poder parar de pensar dessa forma. O Okabe faria isso, sem perceber que está acontecendo, porque para ele é apenas eficiência, é apenas o método científico aplicado a uma situação extraordinária, e é exatamente aí onde está o perigo. Kurisu, a variável que não deveria ser variável. Precisamos falar de Kurisu Makize. No universo original de Steins Gate, Kurisu é a pessoa que mais se aproxima de entender o Okabe em toda a história. Ela desafia sua inteligência, não aceita as performances de Hou Inkiyoma sem questionamento, insiste em tratar o Okabe como Rintaro, o homem real por baixo da máscara, e ao longo dos loops tentando salvar Mayuri. O Okabe se apaixona por ela, mesmo sabendo que para salvar Mayuri ele precisaria apagar a linha do tempo onde Kurisu existe. Mesmo sabendo que o amor que ele sente é, em certo sentido, condenado desde o início, com o retorno pela morte, a relação de Okabe com Kurisu tomaria uma dimensão ainda mais trágica, porque ela morreria também. Não apenas no início da história, quando Okabe a encontra ensanguentada no corredor do rádio Kaikan, mas no longo dos loops, as situações variadas, Kurisu morreria, e às vezes como dano colateral de planos que deram errado, às vezes as mãos de CERN, às vezes de forma que Okabe nunca conseguiria ter previsto, e cada vez que isso acontecesse, Okabe voltaria ao ponto de controle carregando a memória. Agora, coloque isso em perspectiva com o que acontece com Subaru em relação a Emilia e Ren. Subaru morre vendo as pessoas que ama, e esse é um dos mecanismos mais eficazes que ReZero tem para criar empatia pelo personagem, porque o espectador entende o amor que Subaru sente e entende o horror de ver essa pessoa destruída repetidamente. Okabe sentiria a mesma coisa com Kurisu, mas a expressão seria diferente. Subaru chora abertamente, tem colapsos que os outros podem ver, o peso do que ele carrega é visível na forma como ele se move, fala, olha para as pessoas. Okabe guardaria tudo dentro. Cada morte de Kurisu se acumularia silenciosamente. Cada versão de Kurisu que encontrasse no próximo loop, viva, sorrindo, sem ter a menor ideia das interações anteriores. Okabe estava ajoelhado ao lado do seu corpo. Seria uma facada nova, mas uma faca que ele aprenderia a não mostrar. E aqui está a progressão mais perturbadora de toda a análise. Enquanto Subaru, ao ver Ren sorrindo depois de tê-la visto morrer, sente que a dor avassaladora que o humaniza, Okabe, depois de um número suficiente de loops, começaria a sentir algo diferente ao ver Kurisu viva. Não alívio, não amor renovado, mas uma espécie de cansaço clínico. Kurisu viva, loop 87, estado normal, sem memórias dos eventos anteriores, parâmetro dentro do esperado. E isso
Esse momento em que a pessoa mais amada se torna parâmetros dentro do esperado seria o ponto de sem retorno. Vamos pausar um pouco a narrativa e fazer aquela comparação que o vídeo promete. No arco 3 de ReZero, Subaru chega ao que é provavelmente seu estado mental mais deteriorado dentro do anime. Emilia morreu, Ren morreu, ele falhou em proteger todos que tentou proteger, e no momento de desespero absoluto, ele considera e quase executa uma rendição total, não apenas estratégica, mas existencial. O que o salva é Ren. Uma conversa, uma pessoa que olha para ele no estado mais destruído possível e diz que o ama exatamente assim, com todos os defeitos, com toda a fraqueza, com toda a falha acumulada. Esse momento funciona para Subaru porque, mesmo no pior estado, ele ainda é acessível, ainda pode ser alcançado por outra pessoa. O coração ainda está aberto, dolorido, sangrando, mas aberto. O Kabi no loop 100 estaria no estado diferente, não mais deteriorado necessariamente, mas bem mais fechado que ele. A deteriorização do Subaru é barulhenta, a de Okabe seria silenciosa, e o silêncio paradoxalmente é mais difícil de curar, porque para curar o que está fechado, você precisa primeiro que a pessoa perceba que está fechada, e Subaru percebe, tem consciência de que está mal. Isso é doloroso, mas é o primeiro passo para a recuperação. Okabe, nessa fase, começaria a acreditar genuinamente que está bem, que a frieza é apenas eficiência, que o distanciamento emocional é simplesmente o custo racional de carregar uma missão que ninguém mais pode carregar. Ele estaria errado, mas seria difícil convencê-lo disso. O ponto de virada. O que o Randy Steiner faz com que o Retorno pela Morte não faz. Aqui está algo que a maioria das análises comparativas desses dois personagens perde. O Randy Steiner não é apenas um poder de lembrar linhas do tempo, é um mecanismo de autopreservação psicológica, porque quando a linha do tempo muda e Okabe acorda com duas versões da realidade na cabeça, ele tem algo que Subaru nunca tem: clareza narrativa. Ele sabe exatamente o que aconteceu, quando aconteceu e qual vai ser o resultado. Ele tem uma linha clara de causa e efeito que pode analisar e da qual pode extrair aprendizado. O Retorno pela Morte é mais bruto. Subaru volta ao ponto de controle com memórias, sim, mas nem sempre com o contexto completo. Nem sempre sabe exatamente o que causou a morte. Às vezes morre em situações tão caóticas que o aprendizado é mínimo, e a experiência física de morrer, a dor, o pânico, a sensação de consciência se apagando, fica gravada no corpo de uma forma que o Randy Steiner nunca exigiria. Para Okabe, isso seria um problema específico, porque a mente de Okabe funciona em sistemas. Ele precisa de estrutura, de causalidade clara, de dados organizados. O Retorno pela Morte forneceria dados, mas dados desordenados, traumáticos, fisicamente dolorosos, e ao longo do tempo, a acumulação desse tipo de dado, sem a estrutura que o Randy Steiner providenciaria, começaria a gerar algo que o Okabe original nunca experienciou: ruído, pensamentos que não se encaixam, memórias que entram em conflito, padrões que parecem claros, mas se dissolvem quando examinados de perto. E um Okabe com um ruído na cabeça é um Okabe perigoso, não para os outros, para si mesmo. Steins Gate 0, a linha do tempo onde tudo deu errado. Em Steins Gate, após os eventos da série principal, após o portão de Steins ser alcançado e Kurisu ser salva, existe uma outra linha do tempo, a linha Beta, a linha onde Okabe falhou em salvar Kurisu de primeira vez, a linha onde ele a matou acidentalmente, enlouqueceu de culpa e desistiu de viajar no tempo. Steins Gate 0 conta essa história. O Okabe não conseguiu, o Okabe que largou a identidade de Houin Kyouma e tentou viver como estudante normal, enquanto a Terceira Guerra Mundial se aproximava no horizonte. Esse Okabe, na opinião de muitos fãs, a versão mais humanamente trágica do personagem, porque não é a loucura que o destrói, é a normalidade forçada, o esforço de agir como se estivesse bem quando não está, o peso de saber que tem um
poder de mudar algo e ter escolhido não usar esse poder porque acredita que tentar de novo seria desonrar o sacrifício de Kurisu. Com um retorno pela morte, Steins Gate Zero provavelmente não existiria da forma que conhecemos, porque o Okabe com retorno pela morte não teria a opção de desistir, ou melhor, teria a opção de desistir de salvar os outros, mas não de desistir completamente, porque o retorno pela morte ativa com a morte, e enquanto Okabe estiver vivo e em risco, o que é dado, o estado do mundo de Steins Gate Zero, seria praticamente o tempo todo, o poder continuaria a aparecer, isso cria algo novo, Okabe preso em loops que ele não iniciou, porque parte do horror do retorno pela morte é que o ponto de controle não é escolhido pelo usuário, está fixo no momento anterior que o universo determina, e se eventos ao redor continuam matando Okabe independente da sua vontade, conflitos da Terceira Guerra Mundial, agentes da CERN, o caos da linha beta, ele continuaria voltando, mesmo sem querer. Isso é diferente de Subaru em ReZero, de uma forma importante. Subaru escolhe usar o poder ativamente, decide quando se sacrificar, quando tenta outra abordagem tem a certa agência sobre o processo, o Okabe está em uma situação que estaria sendo forçado pelos eventos a continuar tentando, não por escolha por física. E aí surge a questão filosófica mais profunda do vídeo. Existe uma diferença moral entre continuar tentando porque você quer e continuar tentando porque não tem escolha. Subaru é um herói porque ele escolhe continuar quando poderia desistir. Okabe nesse cenário seria o quê? Um herói acidental? Uma vítima com bons resultados? Uma máquina que produz salvações sem querer? A questão do amor. Subaru versus Okabe. Chegamos ao núcleo emocional do vídeo, e é aqui que a comparação se torna mais incômoda e mais reveladora, porque Subaru continua. A resposta em todas as interações sempre volta ao mesmo ponto: amor. Amor por Emilia, amor por Ren, amor pelos membros do grupo que foram se tornando sua família nesse mundo estranho. Subaru desenvolveu hábitos de automutilação, mordeu os próprios lábios, arranhar os braços, para não se esquecer de que as mortes doem, para não se acostumar com a frieza, para se lembrar de que as pessoas ao redor têm valor, porque tem carne, tem dor, tem vida real. É perturbador, é uma estratégia de sobrevivência psicológica profundamente disfuncional, mas é a forma torta, um ato de amor. Subaru se machuca para não deixar de amar as pessoas ao redor, porque Okabe continuaria. Nos primeiros loops, amor por Mayuri, por Kurisu, pela ideia do laboratório e de tudo que ele representa. Nos loops intermediários, dever, uma sensação de que ele é o único que pode fazer isso e, portanto, precisa fazer. Nos loops avançados, inércia, porque a inércia é o estágio mais perigoso. Quando você continua não porque ama, não porque se sente obrigado, mas simplesmente porque é o que você faz, porque parar exigiria uma decisão ativa e decisões ativas requerem energia emocional que você não tem mais. Você deixou de ser um agente, você se tornou um mecanismo. Subaru nunca chegou a esse estágio de uma forma permanente. Sempre havia algo que o trazia de volta, um rosto, uma voz, uma memória de quem ele queria ser. Okabe chegaria a esse estágio e então, num loop qualquer, num momento qualquer, alguém diria algo que perfuraria todas as camadas de proteção que ele construiu. Provavelmente Kurisu, porque Kurisu é a única pessoa em toda a história de Steins Gate que consegue ver Okabe claramente, que desafia a inteligência dele sem condescendência, que insiste em tratá-lo como Rintaro, mesmo quando ele está sendo Hoen Kyoma, e talvez num desses loops ela dissesse algo simples:
Você está bem? Não como protocolo social, como uma pergunta real. E talvez Okabe, exausto demais para manter as defesas, respondesse honestamente pela primeira vez em centenas de loops. E talvez fosse suficiente para ele lembrar, por um momento, porque tudo aquilo começou. O Portão de Stan's, com o retorno pela morte. No clímax de Stan's Gate, Okabe precisa executar o plano mais cruel que a história exige: voltar ao momento da morte de Kurisu, fingir que ela está morta usando seu próprio sangue e garantir que Okabe do passado acredite que ela morreu, mantendo o ciclo causal intacto enquanto na realidade Kurisu sobrevive. É um plano que exige precisão cirúrgica, que exige que Okabe seja capaz de enganar a si mesmo, de destruir uma ilusão tão convincente que atravesse o tempo. Com Hand Steiner, ele pode planejar isso em detalhes, porque tem memórias cristalinas de como os eventos se desenrolaram originalmente. Com o retorno pela morte, o processo seria diferente, mas talvez mais poderoso, porque Okabe poderia testar o plano, poderia ir no momento da morte de Kurisu, tentar uma abordagem, ver onde dava errado, morrendo ele mesmo se necessário, e voltar para tentar de novo, com a vantagem de que cada falha fornecida dados sobre o que não funciona. É quase irônico, o poder que parece mais brutal e primitivo na mão de um cientista se tornaria a ferramenta de planejamento mais sofisticada imaginável, mas há um custo, porque cada vez que Okabe voltasse no tempo da morte de Kurisu, ele a veria morta novamente, mesmo sabendo que é temporário, mesmo sabendo que o plano vai funcionar. Isso é equivalente ao que Subaru viveu tentando salvar as pessoas que amava, e a repetição do trauma, a memória que não some, e aqui pela primeira vez Okabe entenderia Subaru de uma forma que antes era apenas intelectual, não como análise, como experiência vívida. A diferença entre entender que alguém sofre e saber o que é sofrer dessa forma específica é totalmente diferente. O fim. Quem sobra depois de tudo? Suponhamos que Okabe chegue ao final, que o portão de Stan's seja alcançado, que Kurisu esteja viva, que Mayuri esteja viva também, que a Terceira Guerra Mundial seja evitada. Em Stan's Gate, esse final tem o sabor de esperança genuína. Okabe sorri de uma forma que parece real pela primeira vez em muito tempo. Kurisu está viva e há uma cena onde os dois se encontram novamente. E o que diz é Psy Congru. É lindo porque é a restauração de quem Okabe sempre foi. A persona volta, o homem que inventou o Houin Kiyoma para fazer Mayuri sorrir está de volta, inteiro, ou pelo menos suficientemente inteiro para continuar. Com o retorno pela morte, o final seria mais ambíguo, porque o número de loops acumulados seria imenso, as mortes seriam imensas, o processo de chegar ao portão de Stan's seria imensamente mais longo e mais doloroso do que o do universo original, e Okabe chegaria lá. Mas qual versão de Okabe chegaria? Seria o Okabe que sorri naturalmente? Ou Okabe que aprendeu a simular o sorriso com perfeição depois de centenas de interações sociais? Seria o Okabe que diz Psy Congru porque sente que o mundo é cheio de possibilidades? Ou o Okabe que diz Psy Congru porque é o que diz nessa situação? Porque os dados indicam que essa é a resposta adequada? Essa é a pergunta que o vídeo não responde, com toda certeza, porque não há resposta certa. Há apenas a constatação de que o preço é real, que o poder e custo sempre caminham juntos, que não existe forma de passar por centenas de mortes, suas e de quem você ama, sem que algo dentro de você mude de forma permanente. Subaru paga esse preço com cicatrizes visíveis, Okabe pagaria com ausências invisíveis, e não sei qual dos dois é pior, sinceramente.
Conclusão. O verdadeiro e se. Vamos voltar a thumbnail. À esquerda está Subaru ainda humano, ainda cheio de esperança, mesmo que danificada. Ao centro, a transformação, o custo do poder infinito sobrepujando Okabe. À direita, Okabe destruído, olhos que viram demais. Essa progressão que a imagem mostra é exatamente a jornada que exploramos, mas aqui está o que eu quero que você leve desse vídeo. A pergunta não é Okabe seria o melhor ou pior que Subaru com o retorno pela morte. A pergunta é, o que Steins Gate teria se tornado? E a resposta é, teria se tornado ReZero, não no cenário, não nos personagens, mas na essência. ReZero é sobre o custo de amar no mundo que não garante que amor seja suficiente. É sobre um homem que repete a mesma dor, porque a alternativa é abandonar as pessoas que dão sentido à sua existência. Com o retorno pela morte, Steins Gate seria exatamente isso. Um homem repetindo a mesma dor, a morte de Mayuri, a morte de Kurisu, a morte de si mesmo, porque a alternativa é um mundo onde elas não existem. Subaru e Okabe são, no fundo, o mesmo arquétipo. Dois homens que o universo escolheu para carregar o impossível. A diferença é que Subaru grita enquanto carrega e Okabe fica em silêncio. E talvez o silêncio seja mais assustador que qualquer grito. E se Okabe tivesse o retorno pela morte de Subaru, talvez ele salvasse Mayuri. Talvez salvasse Kurisu. Talvez salvasse até o mundo. Mas a pergunta nunca foi quem ele salvaria. A pergunta é, quantas mortes seriam necessárias até Okabe deixar de ser Okabe? Era Psy, a kangaroo.